Aleluia. Toma o seu assento, querido. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre a tua vida, sobre o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Você está feliz? Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui? Eu estou muito alegre, muito feliz, porque antes de sairmos das nossas casas, o Senhor já estava disponível para nós, para falar ao nosso coração. E eu gostaria, mesmo sentado, você falasse com Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite para a família, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, para você que precisa ouvir algo de Deus. Alguém já disse que o melhor lugar para se estar é a igreja. Porque a igreja a gente ouve não aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Então, que o Espírito Santo, que é sabedor e conhecedor das profundezas da nossa alma, que Ele possa ministrar nesta noite, conforme a necessidade que cada um de nós tem nesta noite. Amém? Quero dar as boas-vindas para os meus sobrinhos Fabrício e Luíse, estão de volta ao Tocantins depois de muitos anos e futuramente já serão membros aqui da IANA, no nome de Jesus, Quero dar as boas-vindas a essa família aqui também, lá de Colinas. Tem gente de Colinas aí, Tem umas cabeças aí de Colinas, Raul? Sejam todos bem-vindos, que bom que você está aqui. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta noite é Cristo, o nosso alento. O que é um alentar? O que é um alento? Alentar fala de encorajar, fala de consolar ou confortar alguém, ou mesmo dar ânimo para que essa pessoa supere dificuldades. Porque, muito obrigado, pastor Ulisses, porque quem na vida nunca passou por crises, por lutas? Qual a família que nunca experimentou os vendavais da vida? Qual é a família que nunca experimentou as dores da vida? Todos nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos aprender a ancorar a nossa fé naquele que tudo pode. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu sei passar por toda e qualquer situação, sei passar fome, sei o que é levar surra, ser apedrejado, eu sei o que é sofrer, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós ancoramos a nossa fé naquele que tudo pode, tudo muda na nossa vida. E nessa noite eu gostaria de trazer esta palavra ao nosso coração. E eu quero começar com uma frase de Timothy Keller, quando ele diz assim: por causa de Jesus, sempre haverá esperança nos momentos mais escuros da sua vida. Vou repetir: por causa de Jesus, sempre haverá esperança nos momentos mais escuros da sua vida. Grave essa frase. Nos momentos mais difíceis da tua casa, da tua família, lembre-se dele. Lembre-se dele como Cristo ressuscitado, como aquele que pode sarar a tua dor, curar a tua ferida, te libertar. E o texto que nós vamos usar nesta noite, o versículo que vamos ancorar a pregação, é 1 Crônicas 7, 23. Há exatamente 10 anos atrás, em 2016, eu estava lendo a Bíblia e me deparei com esse versículo. E esse versículo saltou ao meu coração. Esse versículo falou forte ao meu coração. Quando eu vi essa frase do final deste versículo, isso me chamou a atenção. Diz assim: depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Se eu pedir para você levantar a mão e perguntar, com certeza nós teremos 110% que levantarão suas mãos, dizendo que já passaram por um momento difícil na vida, já passaram por perdas, tristezas, dores,
E Efraim, aqui está falando da família de Efraim. Quem era Efraim? Efraim era filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaque. Efraim então é de uma descendência abençoada. Mas a Bíblia diz que num determinado momento da sua vida, esta família foi tomada por uma tragédia. Se a gente voltar alguns versículos antes, a gente vai entender o contexto dessa história. Efraim tinha 4 filhos. E num determinado dia, por causa de um assalto que houve na região de Gade, 2 filhos de Efraim são assassinados, são mortos pelos homens da terra. A Bíblia diz então que Efraim, ele carregava na sua vida, na sua alma, as marcas dessa dor. O tempo foi passando, mas Efraim não conseguia superar aquele trauma, a perda de 2 filhos que tinham sido assassinados. Talvez a gente lendo assim, a gente não consegue viver a dor de Efraim. Talvez a gente não consiga dimensionar a dor de Efraim, porque a gente não viveu. Pelo menos a maioria de nós não viveu, não sabe o que é isso, ter um filho assassinado. Mas Efraim, num só dia, experimenta uma dor aguda na sua alma, no seu coração. Este homem é marcado por essa tragédia familiar, por essa tragédia doméstica. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que depois, ou seja, depois de um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, quantos anos se passaram, mas depois, ele coabita, ele tem relação sexual com sua esposa, e nasce mais um filho. Esse filho é chamado de Berias. E o texto diz, por que Berias? Porque as coisas iam mal na sua casa. Tem uma tradução que a NVT diz que a tragédia pairava sobre a sua casa. Por isso, o nome de Berias. Berias significa desgraça, dor, infortúnio, tristeza, angústia, luto. Tudo o que você pensar de ruim está marcado neste nome Berias. E esse nome sempre lembrava da tragédia, da grande infelicidade que Efraim e a sua família tiveram de perder 2 membros da sua casa assassinados. O certo é que o tempo passa, mas a dor de Efraim se perpetua na sua alma. Ele não conseguia desvencilhar daquela dor. Eu imagino todas as vezes que ele olha para aquela criança e a chama pelo seu nome, ele lembrava dos filhos. É como se ele dissesse: essa criança lembra a perda, a dor que eu carrego de 2 filhos que não mais existem, de 2 filhos que não mais existem, que eu não posso mais tocá-los, abraçá-los. Então era uma dor que tomava a alma de Berias, aliás de Efraim. O certo é que se a gente seguir na história, a gente vê que Efraim, ele recomeça a sua vida carregado pela dor. Ele não consegue se desvencilhar daquela dor. Quantos de nós carregamos dores? Quantos de nós carregamos traumas do passado, ainda até de infância, ainda até de coisas que aconteceram quando você era pequeno? Talvez você foi abusado, talvez você foi humilhado, talvez você foi envergonhado em uma determinada situação, e até hoje você carrega essa dor. Talvez uma traição no casamento, isso tem roubado a tua paz. O passado ainda está presente na tua vida. A dor ainda dilacera o teu peito, a tua alma. Efraim,
Ele não conseguia se desvencilhar, sair daquele turbilhão de dor. E o certo é que ele marca um filho que não tinha nada a ver com a história. Quando ele chamava o nome daquela criança, ele estava dizendo: a desgraça da minha vida, meu infortúnio, minha dor, a tragédia que eu carrego, porque esse era o significado do nome daquela criança. Havia um estigma, uma marca explícita sobre a vida daquela criança. Sabe, irmãos, nós temos que ter cuidado como pais, de não transferir nossas dores para a vida dos nossos filhos. Nós como pais precisamos ter muito cuidado de não gerar no coração dos nossos filhos traumas que recebemos dos nossos antepassados. Nossos filhos não são culpados de carregar um peso, uma dor que nós tivemos. E os filhos precisam terem as suas vidas livres, terem seus sonhos, terem seus alvos pessoais. Tem um erro muito comum de nós pais, às vezes, é que queremos que nossos filhos realizem nossos sonhos na vida deles. Aí a gente fala assim: puxa vida, eu queria ser um lutador de boxe, então vou investir no meu filho para que ele seja um lutador de boxe. Puxa vida, eu queria ser um advogado e não tive condições, mas eu vou investir no meu filho para ser um bom advogado. Eu queria ter sido médico, mas na minha época foi impossível, mas eu vou investir tudo na vida do meu filho para que ele seja médico. Às vezes a gente comete erros assim. Queremos cumprir nossos sonhos na vida dos nossos filhos. Cada ser humano é único, e cada um vai cumprir os seus sonhos em Deus, ele e Deus. Berias carregava algo que o seu próprio pai tinha jogado sobre ele. Mas ao contrário do pai, agora a gente olha para a vida de Berias. O tempo passa, o tempo voa, e Berias se torna adulto e casa. Veja comigo o versículo 25 a 27 do mesmo capítulo de 1 Crônicas. Olha só, Berias casa. O filho de Berias foi o quê? Diga comigo bem forte: Refa, diga Refa. Essa palavra Refa vem da raiz hebraica Rafá, Rafael, Yavé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Observe aqui, querido, preste bem atenção nisso aqui. Berias cresce, se torna homem, casa, vem o primeiro filho. Entremos aqui na mente de Berias. Berias, ele sabia o estigma, a marca que ele carregava. E eu creio que ele dizia para si mesmo: eu não quero carregar essa marca na minha vida, na vida dos meus filhos. Então há um Deus em Israel que pode mudar a história de uma família. Há um Deus misericordioso que pode transformar a minha história. E a Bíblia diz que ele coloca o nome desse menino Refa, que vem da raiz Rafá. É como se ele dissesse: o meu Deus vai curar a minha história. O meu Deus vai mudar essa situação. Ele cria nisso. Então Refa, Jeová cura. É como se ele dissesse: basta essa dor. Eu não posso viver preso ao passado. Enquanto Efraim, seu pai, valorizava a dor, Berias agora valoriza a alegria, a mudança, a transformação. Escute, talvez você não possa mudar o seu passado. Berias não mudou de nome, mas é possível construir um futuro melhor em Deus. É possível construir um futuro aos pés da cruz. O segundo filho que a gente vê aí no texto, Ladã. Sabe o que significa
Aliás, tem vários, mas eu escolhi apenas 3. Ladã, sabe o que significa? Aquele que coloca a sua casa em ordem. Esses nomes não estão aí por acaso. Ladã, aquele que se posiciona e coloca a sua vida, a sua casa em ordem. O que a gente vê aqui na descendência de Berias? Que ele decide reescrever a sua história, que ele se posiciona em Deus. Um lastro de dor que vinha tomando a sua casa, agora em Deus ele começa a escrever uma história de bênção. A partir de hoje, querido, se posicione em Cristo. Não permita que o diabo, não permita que os traumas, não permita que o seu passado escreva o teu futuro. Precisamos nos posicionar, precisamos entrar em oração, ter intimidade com Deus, mergulhar nas Escrituras, pôr a casa em ordem, pôr as coisas em ordem. Isso fala não somente da vida espiritual e emocional, pôr a casa em ordem. A sua casa, sim, a sua casa. Ou você é daqueles esposos que deixam a torneira pingando lá dia e noite, pega uma borracha preta e amarra para segurar. Vocês já viram assim em algumas casas? Isso inclui também o lugar que nós vivemos, o nosso lar. Ah, querido, pôr a casa em ordem, pôr as coisas em ordens. Começa com as lâmpadas queimadas da sua casa. Aquela sim, a lâmpada do quarto que você dorme, que é sua esposa. Ó, Deus está falando com alguém aí, que está lá queimada tem meses, mas você não troca. Aquele chuveiro pingando dia e noite. Olha, Deus falou lá no canto. Aquele final do quintal que o mato tomou conta, mas você não tem tempo para arrancar e nem capinar o quintal. E o quintal está tomando conta de tudo, o mato. Queridos, são coisas simples. Pôr em ordem a nossa casa. Aquele portão estragado que o motor queimou e até hoje a tua esposa tem que descer na chuva para empurrar o portão. São coisas que nós precisamos olhar para dentro da nossa casa. Não é mais tempo da gente olhar da janela para fora. É tempo da gente olhar para dentro de casa. Como está seu relacionamento com sua esposa? Como está a comunhão com seus filhos? Você, pai, tem beijado o seu filho? Tem beijado sua filha? Tem abraçado os seus filhos? Tem trazido os seus filhos para a comunhão? Pôr em ordem a tua casa. Começa nas coisas pequenas. Se você quer ser um grande homem lá fora, começa dentro de casa. Começa a cuidar das tarefas de casa. A pia está cheia de vasilha. Não espere tua esposa estragar as unhas dela que foi cara. Vai lá e lave. Não, pastor, isso é coisa de mulher. Não, é de um esposo que cuida da esposa. Posso ouvir um amém das irmãs? Obrigado. Põe em ordem a tua casa. Cuida das coisas pequenas. Cuida daquilo que é do teu terreiro, do teu quintal. E cuida também da tua vida espiritual. Vamos agora para a vida espiritual. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já orou com seus filhos, já impôs as mãos sobre eles? Quantas vezes você já chamou a sua família e disse, vamos orar? Quantas vezes você sentou à mesa para falar das coisas de Deus? Tem gente que não pode sentar à mesa que já é para brigar. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem casa que é assim. Quando senta para almoçar, ou para lanchar, ou para jantar, já é briga.
Irmão, nós temos que cuidar da nossa casa. Se queremos ser uma igreja saudável, se queremos ser uma família saudável, se queremos ser homens fortes, mulheres transformadas, homens santos, precisamos olhar para dentro da nossa casa. Precisamos rever o que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que nós temos que fazer. As coisas domésticas do lar somos nós. Põe em ordem a tua casa. E o último filho de Berias, Josué. Josué era filho de Num. Antes era chamado de Oséias, e Deus muda o nome de Oséias para Josué. Sabe o que significa Josué? Deus é salvação. Eu quero que você entenda o caminho percorrido por Berias. Aquilo que era tragédia, que era dor, que era tristeza, que era angústia, por causa de um posicionamento, por causa de uma decisão de não carregar mais uma dor, um trauma, uma tristeza, uma angústia, uma ferida aberta. Agora ele canaliza a sua descendência, dizendo: a minha descendência não será para calamidade. Até parece que Efraim, já pela fé, já tinha lido os escritos de Isaías, quando o profeta diz que nós não criaremos filhos para calamidade. Então Berias se apossa desta promessa, dizendo: meus filhos não são para calamidade, meus filhos não são para a dor, mas eu vou profetizar sobre a minha descendência, que será uma descendência abençoada. Então o último descendente que o texto nos mostra é Josué. É como se ele dissesse: eu encontrei a minha salvação em Deus, eu encontrei o meu socorro em Deus, eu encontrei a minha força em Deus, eu encontrei o meu refúgio, a minha alegria em Deus. Tudo começa com Berias, um homem desgraçado, um homem tomado pela tragédia, mas termina com Josué dizendo: a salvação chegou. E o interessante é que o nome Josué, você sabia que é o mesmo, a raiz, Josué é Yeshua, Jesus é Yeshua, então é a mesma raiz hebraica. A gente vê na vida de Berias que ele encontra o seu Deus Redentor, que morreu numa cruz pela sua dor, pela sua angústia, pela sua tristeza, e trouxe não somente a cura, mas trouxe salvação sobre a sua casa. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o alto, quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, querido, as coisas começam a fluir. Está doendo na sua vida, a angústia está forte no seu coração, vá para os pés da cruz. Vá para os pés da cruz. Somente alguém que coloca a sua esperança em Cristo é que vai sobrepor as dores da vida. Sabe, querido, o que você espera da vida? Pastor, eu espero dias melhores, amém. Mas se eles não chegarem, aonde você vai descansar a sua fé? Aonde você vai colocar a sua esperança? Em quem você irá confiar? Em quem você irá depositar a sua fé? Não espere de governantes, não espere de ninguém nesta vida, a não ser de Cristo. Agostinho, ele diz: toda a minha esperança baseia-se na grandeza da tua misericórdia. Sabe, queridos, como nós precisamos olhar para a palavra de Deus e colocar a nossa fé. E eu concluo lendo o versículo 28 do capítulo 7 do mesmo texto. Olha só aonde
onde Berias e a sua casa foram morar. A possessão e a habitação deles foram Betel, casa de Deus, e as suas aldeias. Deixa eu falar um pouco agora de nós, igreja. Aonde eles foram morar, aonde Berias e a sua família foram morar, o texto termina dizendo que eles foram morar em Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Mas nós podemos também chamar isso aqui de casa de Deus. Embora seja um prédio, é aqui onde a igreja do Deus vivo se reúne, amém? É aqui onde a igreja poderosa, cheia de graça, cheia da presença de Cristo se reúne. Casa de Deus é o lugar onde o povo santo de Jesus se reúne para adorá-lo. Então, Berias, ele pega toda a sua família e ruma a Betel, casa de Deus. Deixa eu falar algo para você. Ontem, eu fui muito abençoado ontem com a pregação do bispo Felipe. Felipe trouxe uma mensagem aqui muito forte no nosso Revisando o Meu Chamado. Ele disse assim, eu não sei se eu vou conseguir replicar o que ele disse, mas ele disse assim: pais, não sejam empecilhos na vida dos filhos de vocês. Tem pai que chega para os filhos e fala assim: você está muito fanático na igreja, não precisa ir todo dia para a igreja. E tem muitos pais que falam assim para os filhos, chega para o líder de célula, chega para o líder de ministério e diz: meu filho vai dar um tempo agora, porque ele tem que investir nos estudos. Aí manda seu filho para uma faculdade, para uma universidade, e lá o seu filho muda a cabeça. Ele chega: não, pastor, meu filho está muito fanático, não precisa tudo isso para servir a Deus. Eu digo: precisa. Precisa. Quanto mais de Deus você tiver, menos do mundo você terá. Aí depois Felipe falou assim: pais, depois não vem aqui pedir para o pastor ficar fazendo campanha para seu filho voltar. Se ele quer Deus, deixa ele mergulhar, deixa ele entrar, deixa ele viver Deus na vida dele. Não seja um empecilho, porque, querido, esse mundo é mau. Quantos filhos prosperaram na vida, mas estão caminhando para o inferno? Porque os pais um dia foram empecilhos nas suas vidas, dizendo: você não precisa ser fanático desse jeito. Se ele quer, deixa Deus marcar o seu coração. Deixa vir para a rede dos adolescentes, deixa vir para a rede de jovens, deixa vir para a oração da madrugada. Deixa teu filho ser mergulhado pela presença do Senhor, mergulhar na presença de Deus. Não seja um empecilho. Nós vivemos dias maus, dias terríveis. Paulo escreve a Timóteo dizendo que os dias são maus. É tempo da gente olhar para dentro de nós e ancorar a nossa fé naquele que tudo pode. Sim, e vir para a igreja, orar, buscar, se santificar. Vem para a vigília. Toda sexta-feira tem vigília aqui na igreja, encabeçada pelos jovens. Todo dia 5:30 da manhã tem oração aqui. De segunda a segunda nós temos oração aqui. É tempo de mergulharmos na presença do Senhor. Não faça da igreja uma opção. Como assim, pastor? Você que é pai, se fizer de um culto de domingo a opção, um dia a igreja será desnecessária para os seus filhos. Não tem uma programação. Hoje a gente vai deixar de ir para o culto, vai para a programação. É uma opção. Não, hoje tenho a decisão do meu time favorito, não vou para o culto. Então o culto a Deus se tornou uma opção. Sabe o que vai acontecer? Teus filhos vão te ver e vão entender que então ir para o culto ou ir para qualquer outro lugar é uma opção. E um dia eles vão achar que não é necessário ir para a igreja.
Então tome cuidado com isso. Quando eu faço da igreja uma opção, meus filhos vão torná-la desnecessárias. Eu termino, eu concluo, olhando para a vida de Berias. É como se Berias rompesse com todo o lastro de dor e de angústia que cercasse a sua alma. Eu, quando olho para esse texto, que vejo que um lastro, uma tragédia, tinha tudo para culminar o fim da história daquela família, mas houve um homem que disse: agora não, agora eu encontrei, o meu Redentor vive, o meu Salvador está vivo, e Ele vai mudar a história da minha casa, da minha família. Deus vai mudar a minha história. Sabe, querido, basta um posicionamento nosso. Não é mais tempo de você ficar chorando a sua dor. É tempo de você lançar aos pés da cruz. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar, querido. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual a angústia que você carrega. Mas eu sei que há um Deus que pode mudar histórias. Há um Deus que pode mudar destinos. Há um Deus que nos alcançou pela sua graça. Há um Deus que conhece os traumas da nossa vida. Eu gostaria de orar. Se tiver alguém assim e deseja uma oração, talvez você não está na profundeza da dor de Berias, de um filho, mas outras coisas têm roubado a tua paz, a angústia, a tristeza, talvez algo que você carrega. Eu digo para você, não é mais tempo de você carregar dores e tristezas. Se você quiser receber uma oração, sai do seu lugar, eu gostaria de orar com você. Eu vou até descer. Se você quiser orar comigo, eu gostaria de orar com você. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir.